Olá, sejam todos muito bem-vindos ao novo Ensino Médio de São Paulo, aqui no CMSP. Eu sou o Tony, seu professor de Conexões Lógicas, eu e o mundo. Este é o meu sinal. Para quem não está vendo o meu sinal, eu estou afofando minha barba com as duas mãos, porque eu tenho uma barba comprida aí de uns 5, 6 dedos, bem grisalha. Tenho cabelo preto, grisalho também. Eu uso óculos, a armação do meu óculos ela é marrom. Eu tenho 2 piercings no nariz, eu tenho piercings e brincos nas 2 orelhas. Eu estou usando uma camisa polo preta e uma calça azul marinho e um sapato azul também. Olha só, tá bem combinandinho aí o sapato com a calça. Muito bem. Eu tenho 1,78 m e sou um homem pardo. Eu estou atrás de uma bancada. Essa bancada está na altura da minha cintura, mais ou menos. Ela tem aí 1,5 m de comprimento por 50 centímetros de largura, mais ou menos. A cor dessa bancada, ela é amarela, aquela cor marfim de madeira. E em cima dela tem um notebook aqui, onde eu tenho uma apresentação do Scratch, que foi aquela apresentação que a professora Viviane Leal, Viviane Valentim mostrou pra gente a respeito do Scratch, que ela montou os Genius pra gente. E tem aqui a programação, porque a gente está fazendo a sistematização da 4ª atividade aí, da unidade curricular 2 do Matemática Conectada, tá certo? Muito bem, já quero dar aí as boas-vindas ao Laércio. Muito obrigado por levar minha voz aonde eu não posso levar. Gente, lembrando, essa unidade curricular 2, vocês já sabem, ela é formada por 4 componentes. Esse daqui é o primeiro deles, que é o Conexões Lógicas, eu e o mundo. Nós temos aí mais 3 componentes, tá bom? Tá aparecendo na tela aí, ó. O nome da atividade, atividade 4, que é a atividade de sistematização. Tá o meu nome, Tony Silva. O aprofundamento matemática conectada. A unidade curricular, que é a unidade curricular 2. Jogos da estratégia à criação. O componente já foi dito, Conexões Lógicas, eu e o mundo. E nós temos aí mais 3 componentes, né? Um componente que é o componente da professora Roberta Mastroquírico, que é a geometria dinâmica. Temos o componente da professora Viviane, que é o universo elétrico no mundo dos jogos. E, por fim, nós temos o último componente, o 4º componente, aí não vou nem dizer que é o último, né? Porque eles acontecem todos ao mesmo tempo, que é design de games com o professor de artes Anderson Félix. Reiterando mais uma vez que a gente percebe a integração entre aí ciências da natureza, com a física, no caso da professora Viviane, matemática, eu e a professora Roberta, e artes, que é o professor Anderson Félix. Lembrando que quando nós falamos de design de games, nós também podemos estar falando a respeito de jogos de tabuleiro, não necessariamente jogos de computador ou jogos de console, também podemos estar falando sobre jogos mobile, que são aqueles jogos que são jogados lá no celular. Vocês lembram, né, da menina lá da PUC do Paraná falando sobre os primeiros dias dela, estudando design de games, e ela percebeu, né, você vai lembrar disso, e ela percebeu uma diferença muito grande entre o perfil dela e o perfil dos outros estudantes, porque a maioria dos estudantes que estavam com ela na turma dela eram estudantes que trabalhavam com jogos de console e jogos de computador, e ela era apaixonada por jogos mobile. E aí não tinha problema algum. Isso foi legal ouvir da boca dela também, né? Porque tudo depende do nicho que você quer explorar. Quer trabalhar com jogos de tabuleiro? Sem problema algum. Existe aí um nicho muito grande dentro da educação que pode ser contemplado com jogos de tabuleiro. Isso é muito legal, porque a gente dá jogabilidade, habilidades da matemática. Isso só pensando na matemática, tá? A gente pode pensar em história, pode pensar em inglês. A gente pode criar uma integração entre todas as matérias através de um jogo de tabuleiro também. Então, não necessariamente você precisa estar trabalhando com jogos de tabuleiro. Tá? Lembrando que nessa atividade 4, a gente está trabalhando 2 eixos estruturantes. Tá aparecendo pra gente aí, ó, o primeiro eixo estruturante, que tá aparecendo, era vermelho, né, mas agora a minha lupa tá laranja, né, mas ainda é uma lupa que lembra um investigador, o Sherlock Holmes, né, não tem lá o Sherlock Holmes que fica investigando com a lupinha, tentando achar coisas pequenininhas, né, em cenas do crime? Pois é, então essa lupa tá aí porque ela está representando o eixo estruturante investigação científica.
tá? É onde a gente vai fazer pesquisa, curadorias, resumos de temáticas que nós queremos aprender, ou até mesmo uma procura, uma pesquisa que nós fazemos para poder criar alguma coisa posteriormente, tá? E aí, juntamente com este eixo estruturante, nós temos um segundo. Está aparecendo uma lâmpada azul na tela que representa os processos criativos, né? Então, a gente percebe aí, né, que esses dois eixos estruturantes, eles bem que se complementam, né? É muito difícil você criar alguma coisa sem antes você aprender sobre aquilo, né? Então, quando a gente está falando sobre jogos de computador ou não, para a gente criar e falar sobre isso, nós precisamos fazer pesquisas a respeito disso. Então, sim, né, são dois eixos estruturantes que eles estão muito ligados. Tá certo? Nós temos aí também o empreendedorismo, né? Nós temos também aí as relações sociais também, que está entre os 4 eixos estruturantes que são estudados. Certo? Nessa atividade 4, você lembra muito bem que nós deveríamos fazer uma pesquisa a respeito de linguagens de programação. E lembrando, né, mais uma vez, né? Deixa eu ver se está escrito na tela, né? Bem-vindo à atividade 4. Olha lá, o texto está aparecendo para vocês. E está dizendo assim, ó, nessa atividade, temos como objetivo nos aproximar dos conhecimentos básicos das linguagens de programação. Ou seja, a gente vai aprender, né, o básico da linguagem de programação. Para isso, devemos nos organizar em grupos para realizar uma pesquisa sobre as diferentes linguagens de programação. Já foi falado isso para vocês. E não há pretensão de trabalhar todas as linguagens de programação, mas algumas que contribuíram para esse processo de evolução dessas linguagens. Certo? Já escolheu, tenho certeza que você já escolheu qual é o tema de pesquisa, já escolheu como você vai apresentar essa pesquisa, não é mesmo? Espero, hein? Vamos lá, olha só. E aí, eu dei para vocês algumas dicas. A primeira delas, como tema de pesquisa, pode ser a história da programação. Temos a linguagem de programação Visual G ou Visual D. Não sei, de repente, como é que é escrito isso. Acredito que é Visual D, porque é em inglês, né? Temos aí também a programação na linguagem C. Vocês lembram quando a gente programou no Arduino? Vou repetir mais uma vez para vocês. A forma de programar no Arduino, aquela placa, né? A gente instalou o Arduino IDE e a gente programou, né, num Arduino, né, para ele acender um LED, né? Deu um erro lá, um problema no upload, mas eu tenho certeza que você deve ter feito aí com o seu professor também e deu certo, tá certo? Então nós temos aí no Arduino a linguagem C++, C++, né, que é uma adaptação da linguagem C que nós utilizamos para o Arduino. O que mais? A programação em blocos. Essa ideia da programação em blocos foi mostrada para vocês pela professora Viviane Leal, que ela fez lá o Jogo dos Gênios, e pela professora Roberta. A professora Roberta, ela mostrou pra gente 2 personagens conversando, né? E aí a gente digitava algumas coisas, e aí o programa se encarregava de fazer, né, de processar o resto, né, das ações que deveriam ser feitas a partir daquilo que era digitado. O que mais que a gente tem? A gente tem a programação na linguagem Python. Olha aí, essa linguagem Python ou Python, né? Não sei como é que... Eu vi na internet muitos falando Python. Não é a minha área, né, gente? Eu sou professor de matemática, aprendi juntamente com vocês, mas eu vi muita gente chamando de Python, tá? Mas pode ser Python aí, de repente, né? Posso estar falando errado. Essa linguagem, pessoal, é uma linguagem muito utilizada em jogos. Quando a gente viu o Fabiano da Fábrica de Jogos falando no seu canal a respeito de linguagem de programação, ele falou muito sobre essa linguagem também. Então, ela pode ser um tema muito interessante. Você escolheu esse tema, né? Espero que na tua turma alguém tenha escolhido esse tema, né? Ou até... mais interessante ainda, de repente o seu professor distribuiu esses temas nos grupos dentro da sala, não sei de repente como é que vocês combinaram isso, mas pode ser uma saída bem interessante também, como vocês também podem apresentar outras formas. Ó. Já subiu aí, ó, um outro tema que é interessante, que é a programação na pseudolinguagem Portugal. Tá? Que é uma outra temática que é interessante de ser apresentada. Então, foi sugerido para vocês 6 temas, né? História da programação, linguagem de programação Visual G, programação na linguagem C, programação em blocos, programação na linguagem Python e programação na pseudolinguagem
Portugal. Certo? Muito bem. O que mais que a gente tem aí? Os estudantes, né, na socialização da pesquisa, vocês podem escolher a melhor forma de apresentação. E a criatividade fica por conta do teu grupo. Essa apresentação ela pode ser feita através de slides do PowerPoint também, né? Sempre dando a dica para vocês de que não é interessante ficar só lendo slides, né? Vocês viram que aparecem até textos mais ou menos grandes aqui na tela para vocês, mas eu não leio tudo, ou se leio, eu leio, faço pausas, faço comentários a respeito daquilo que está sendo lido, tá? Porque o texto no PowerPoint ele serve somente para nos municiar, tá? Ele pode ser apenas pistas, por exemplo, né? Ele apresenta pistas e você lê aquela pista e aí você complementa com o resto da turma, porque se a turma tiver que ficar lendo junto com você todos os PowerPoints, a sua apresentação vai ficar muito maçante, tá? Então não fique lendo muito PowerPoint, tá? A criatividade, ó, como o texto diz, fica por tua conta, né? Eu até falei para vocês que vocês poderiam fazer um podcast, por exemplo. Vocês podem fazer um vídeo também, né? Inclusive a gente tem uma aula falando sobre como preparar um vídeo. A próxima aula a gente vai trabalhar a ideia de preparação de vídeo. Quais são as dicas que nós podemos dar para vocês para fazer essa apresentação através de um filme? Tá? É muito interessante. Só que vocês não podem esquecer de garantir que alguns pontos fundamentais constem dessa pesquisa, dessa apresentação, né? Considerando aí o tema escolhido. E aí eu dei para vocês alguns pontos que são importantes para serem apontados nessa pesquisa, nessa apresentação. Quais são os pontos? Primeiro ponto, como são descritos o início e o fim de uma programação. Vocês viram que a gente conversou com a professora Viviane e com a professora Roberta e elas mostraram através do Scratch como é que é descrito o início e o fim de uma programação. Não é? Muito bem. Olha só, eu vou pedir aí para a produção, eu posso ficar pulando, né, produção, aí do espelhamento para o PowerPoint, não tem problema não. Aí, muito bom. Quem tem produção não morre pagão, né? Olha só, vou pedir para espelhar. A gente tem aqui, ó, uma programação que foi aquela programação que a Viviane fez, os Genius, né? Que é esse joguinho que tá aqui, ó, do meu lado direito, para você estar do lado direito também, né? Nós temos uma barrinha com algumas cores, né? E aí, a partir dessas cores, o joguinho, ele apresenta pra gente uma cor e a gente tem que repetir a sequência que o programa nos apresenta, que é aquele jogo dos Genius, né? Que é da estrela, né? Que é uma bolinha, ele vai tocando uns sonzinhos, né? E aí você vai repetindo. Se você repete a sequência corretamente, você passa para a próxima fase. Se você não repetir a sequência corretamente, aí o que acontece? É dado o fim de jogo. E aí na tela, dá uma olhadinha. Eu vou circular para vocês, ó, eu tô com a mãozinha, também tem uma mãozinha na tela, ó. Bem no meio da tela, gente, a gente tem aí, ó, a programação já pronta, tá vendo? E aí, o início na programação do Scratch é dado assim, ó, quando bandeira verde for clicado, é iniciado o jogo. E aí é assim que a gente inicia essa programação no Scratch, né? Isso falando do Scratch, claro, né? Vocês viram que no Arduino a gente inicia de uma forma diferente, né? A gente inicia apresentando detalhes, apresentando informações que são importantes aí, né? Poderia dizer que na linguagem C você pode fazer um rol aí, né, de dados de entrada primeiro, para depois começar a programar. Claro, o Tony não é um programador exímio, né? Então, claro que existem pessoas que programam muito melhor do que eu. Vocês já perceberam isso, né, quando eu fui programar no Arduino. Mas não tem problema. O importante é que vocês pesquisem e saibam como fazer. De novo no PowerPoint, vou voltar para o PowerPoint, viu, gente? Vou pedir para a produção voltar para o PowerPoint de novo. Olha só. Então, o primeiro ponto a gente já achou, né? Como são descritos o início e o fim de uma programação. O que mais que a gente tem? Como é definida a entrada de dados, não é? Como esses dados são definidos, né? Eu vou pedir para voltar novamente para a tela agora do Scratch. Olha só como que é definido, né, a entrada de dados. Dentro de cada bloquinho desses aqui, ó, tem umas bolinhas, tá vendo? Eles parecem o tampo da minha bancada, né? É como se fosse um retângulo com as pontas arredondadas. E aí aqui a gente escreve o que a gente quer escrever. Percebam que sempre onde está escrito, quando tem esse símbolo aqui, que parece uma barrinha, né? Com o que eu posso comparar essa lembrei aqui, para quem não está vendo,
o formato, né? Lembra muito a ideia do fluxograma. Ele lembra, sabe o que, Elita? Um biscoito maisena. Então, para quem não tá vendo, parece um biscoito maisena. Quando a gente quer inserir dados, ó, tá vendo? Ó, número aleatório de 1 entre 1 e 4. Aqui é um dado que eu quero entrar, tá vendo? Quando eu quero entrar com um dado, eu entro com esse formatozinho aqui. Olha lá embaixo, tem outro parecido que é laranja agora, tá vendo? Ele está falando, ó, item, tamanho de sequência. São dados de dados, né? Entradas de dados, tá vendo? Toda vez que são entradas de dados, a gente utiliza esse formato aqui. Tá? Bem legal, né? Bem interessante. Muito bem, vou pedir novamente, daqui a pouco a produção vai me bater, porque eu tô mandando voltar e voltar toda hora, né? Seja bem-vinda, Carol, aí, a nossa intérprete de Libras. Obrigado a você também por levar a minha voz aí, tá? Qual é o ponto que a gente tem que mostrar? Quais são os tipos de variáveis? Como indicam variáveis no Scratch? Gente, olha só, vamos lembrar o que é variável, né? Variável são coisas que podem ser modificadas, que podem ser alteradas, né? Quando a gente estava trabalhando com a ideia do Scratch com a professora Roberta, a gente percebeu as variáveis na programação dela. As variáveis eram apresentadas também com essas bolinhas, né, que parecem aí o biscoito maisena. Eu acho que foi legal essa sacada minha, estou muito orgulhoso de mim, né, porque parece mesmo um biscoito maisena. Então, quando eu quero entrar com dados, essas variáveis elas são dados também. A diferença é que as variáveis são dados que podem ser modificados. Lembra do jogo de par ou ímpar? A quantidade de dedos são variáveis, mas a quantidade de pessoas jogando não é variável, é apenas 2. Né? Não pode ser um número menor que 2 nem maior que 2, tem que ser exatamente 2. É uma constante. Né? Então, tudo aquilo que não é variável é constante. Aonde é que aparece na nossa programação variáveis? Aqui, ó, número aleatório entre 1 e 4. Gente, se é aleatório, isso quer dizer que ele vai mudar. Durante o jogo, ele vai mudar. O próprio jogo vai indicar uma sequência. E como é uma sequência que ela é aleatória, esses números eles não são fixos, né? Eles vão modificar. A única coisa que eu sei é que a quantidade de cores são 4. Só isso. Mas eu não sei qual é a cor que vai aparecer, nem qual é o elemento que vai aparecer. Tá certo? Muito bem. Mais uma vez vou pedir para voltar para o PowerPoint. Vamos lá. Olha só. Qual é o comando para repetição? Muito bem. Aqui, ó, no Scratch, né? Quando a gente está olhando aqui o Scratch, o comando para repetição, olha aqui embaixo, ó. Dá uma olhadinha. Quando eu subir, eu vou pedir de novo para a produção voltar para o Scratch. Ai, gente, eu tô chatão hoje, né? Ó, dentro da barrinha laranja, tem uma barrinha laranja, pessoal. Olha só. Quando você vai até lá embaixo, olha o que está aparecendo para a gente aqui, ó. Uma seta, tá vendo? Tem uma setinha, ela é uma setinha curva, não é? Ela é uma seta curva, ela é meio arredondada apontando para cima. Não é? Isso quer dizer que a sequência vai se repetir. Perceba ó, que aqui no meio ó, a gente tem de novo, tá vendo? Toda vez que vai repetir uma sequência de comandos, aparece né, esse símbolo, né, que é a setinha voltando para cima. Tá? Sempre voltando para cima. Tá certo? Vou pedir de novo para voltar lá pro PowerPoint. Ai, gente, como eu tô chatão hoje, né? Não tem problema. Então a gente mostrou aí qual é o comando para repetição, tá? E aí o que mais? Qual é o comando da linguagem para condicional? Vocês lembram da condicional, gente? Como que era a ideia de condicional? Lembra? Lógica proposicional. A gente tinha aí 5, né? 5 conectivos lógicos. Nós tínhamos o e, o ou, o se então e o se e somente se. O se então é a condicional. Né? Lembra que a ideia da condicional só era falsa quando a primeira parte era verdadeira e a segunda parte era falsa, né? Até falei para vocês, né? Do Vera Fischer, né? Toda vez que der Vera Fischer é falso. A primeira parte verdadeira, a segunda parte falsa. VF, Vera Fischer, para decorar. Ó, e uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, né? A gente está falando muito sobre programação aqui. Eu falei para vocês sobre lógica proposicional. É legal vocês entenderem como é que funciona a ideia da lógica proposicional, porque a lógica proposicional ela cai em muitos concursos públicos, né? Vou até numerar para vocês, tá?
Por exemplo, policiais militares que estão há mais de 5 anos na carreira, eles podem prestar para sargento, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer uma prova, né, para mudar de patente. Nessa prova para mudar de patente tem lógica proposicional. Então é uma coisa muito interessante para ser vista também. Se você vai prestar para oficial da Polícia Militar, dentro da prova para oficial da Polícia Militar, só para vocês entenderem, né? Nós temos 2 concursos no estado para policial militar. Nós temos para praça, que são aqueles que entram como soldado de 2ª classe e vai só até subtenente, e depois vai de tenente até o céu é o limite, né? Que vai até coronel, né? No caso aí, né? Que são cargos aí de confiança. Mas são 2 tipos, né? Então nós temos 2 tipos de prova. Nós temos uma prova que abrange o ensino médio, o ensino fundamental, perdão, que é para praça, e o ensino médio, que é para oficial do Barro Branco, oficial da Polícia Militar, né? Nessa prova para oficial da Polícia Militar, cai também lógica proposicional. Para a Polícia Civil, cai lógica proposicional. Para a Polícia Federal, cai lógica proposicional também. Então, percebam aí, né, que muitos concursos caem essa ideia da lógica proposicional, porque a lógica proposicional não é para quê que quer dificultar a prova, não é por isso. É porque a gente utiliza a lógica proposicional para compreender a escrita de leis também. As leis, elas seguem esse raciocínio, né? Então, é interessante que a gente entenda como é que funciona a lógica proposicional. Ela é muito interessante. Mas voltando para o Scratch. Como é que a gente escreve a condicional, o se então, dentro do Scratch? Eu vou pedir de novo para a produção voltar aqui, ó. Essa programação que a Vivi escreveu é bem interessante, porque olha só, nós temos uma barrinha para o se então, tá vendo? Ó? Olha só, olha lá, tem aqui, ó, se, aí eu coloquei o item 1 de sequência igual a 0, então apague o 1, ele mostra aqui, né? Obviamente que você quiser entender melhor aí como é que funciona essa programação, é só voltar na aula da Vivi, que ela está falando sobre o Genius, ela explica o porquê que ela colocou esse se então. Eu só estou mostrando para vocês aspectos da programação, tá bom? Eu não estou mostrando para vocês como é que funciona o joguinho dela, só estou mostrando para vocês que existem esses aspectos na programação. Olha o se então aqui apareceu, ó. Se não, tá vendo? Olha lá, o se não, gente, é a negação do se então, né? Se isso acontecer, então isso vai acontecer. Se não, deve acontecer outra coisa, né? Então, a ideia da condicional, ela está muito bem colocada dentro do Scratch, né? Dentro da programação em blocos. Isso é muito bacana também, né? Vamos lá, o que mais que a gente tem aí? Apresente um exemplo por meio de um esquema. E aí, gente, eu estou já mostrando aqui, né? Um exemplo por meio de um esquema aqui, né? Já foi mostrado, está na tela para vocês, né? Um esquema que apresenta o Genius para vocês. Tá bom? Muito bem. Vamos voltar para o PowerPoint agora, tá? Olha só. Olha só, vamos analisar uma programação do Scratch. Vou ser bem rápido aqui, porque a gente já acabou já vendo, né? Uma programação do Scratch, mas eu vou apresentar uma outra programação do Scratch, né? Que é a programação... não essa não. Vamos apresentar aqui, ó, a programação da professora Roberta, né? Que também é uma programação do Scratch. E aí na programação, ó, veja que nós temos uma programação completinha. Tá vendo? Como é que começa essa programação? Essa programação começa como a da Vivi. Quando bandeirinha for clicada, vou pedir para o pessoal da produção colocar uma caneta para mim. Quando a bandeirinha for clicada, começa a tarefa, né? A ação, né? Ela já vai começar, tá? Aí o que vai acontecer? Você clica na bandeirinha verde, na hora que você clica na bandeirinha verde, começa tudo. Aí ele vai pedir, né, para você digitar. Aliás, o bonequinho, né, o gatinho do Scratch, ele vai perguntar, olá, e vai ficar parado por 2 segundos. Tá? Depois que ficar parado por 2 segundos, aí você vai... A caneta não está funcionando... Será que vai agora? Não está funcionando. Não tem problema. Tenho aqui uma barrinha azul clara, onde está escrito assim, pergunte qual é o seu nome, né? O bonequinho vai aparecer também perguntando qual é o seu nome. E aí você vai dar a resposta. Quando ele falar assim, qual é o seu nome, vai aparecer uma barrinha na parte de baixo. A gente mostrou isso aí com a professora Roberta, né? E aí você vai digitar o seu nome. E a gente fez até algumas vezes, né? Eu digitei o nome da Lita, né? E aí o bonequinho espera 1 segundo
E aí o gatinho fala assim, nossa, Lita, que nome legal. E esperava 2 segundos. Aí ele falava assim, tchau, foi um prazer. Aí acabava a programação, certo? Nesse caso, não tem a condicional, porque é uma programação curta, tá? E ele também não tem aí, né, o comando para voltar, porque ele acaba por aí mesmo. Para você começar de novo, você vai clicar na bandeirinha verde. Sempre clicando na bandeirinha verde, tá? Muito bem. Vamos lá, vamos para outra programação. Ó. Aliás, olha, ela mostra para a gente coisas bem interessantes também, né? A gente tem o laranja que é para controle, o verde que é para operadores. Quando a gente fala de operadores, pessoal, a gente está falando que vai ser operada alguma coisa, ou seja, ele vai pegar um dado que você digita e ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer um tratamento com essa informação, né? No caso, o que ele faz? Ele vai pegar a sua resposta, que é seu nome, olha lá, bem no verde aqui, ó, tá a bolachinha Maria verde aqui, ó, maisena verde, e tá escrito assim, ó, junte... Ah, produção é demais. Gente, quem tem produção não morre pagão. Olha só a caneta escrevendo sozinho. Eu não tô nem fazendo nada. Vem aí, ó, em vermelho. Tá vendo? Tá aparecendo um verde. Esse verde é um operador. Por que que ele é um operador? Porque ele vai pegar o nome que você escreveu e ele vai fazer uma operação com ele. Qual é essa operação? É juntar esse nome com o resto da frase. Que nome legal! Se eu tivesse digitado, por exemplo, Tony, ele ia voltar, ele ia responder para mim. Tony, vírgula, que nome legal! Sempre apresentando aí uns balãozinhos, né? Esse operador verde é bem legal, porque ele lembra, sabe o quê? Ele lembra o operadores, né, do fluxograma. Vocês lembram como que era o operador do fluxograma? Né? Ele parecia também uma bolachinha Maria, uma bolachinha maisena, perdão, só que do outro lado tinha uma seta, né? Não eram os dois lados redondinhos. Ele parecia um lápis, né? A silhueta de um lápis, né? Só que aqueles lápis com borrachinha. Ó, tá aparecendo para vocês aí um QR Code para vocês avaliarem a nossa aula. Então avalie a aula, tá? Fala pra gente o que você gostou, o que você não gostou. Se você gostou, fala Tony, adorei. Se você não gostou, fala Carol, podia ser melhor, tá? Problema manda pra Carol, pra mim não. Quero saber de problema. Ah, outra coisa que eu acabei esquecendo de falar pra vocês. A gente tá hoje é dia 30 de novembro. A gente tá no mês da consciência negra. E 2022 é o ano da educação antirracista. E nós temos aqui no CMSP uma leva de aulas muito legais com conteúdos antirracistas. Inclusive aqui no Conexões Lógicas Eu e o Mundo, nós fizemos algumas aulas com conteúdos antirracistas, onde a gente fez o fluxograma do Uka Uka, que é uma luta de origem indígena, né? O pessoal, né? Os indígenas que participam do Quarupi, que é uma cerimônia fúnebre, né? A gente chegou aqui a alguns pontos com o professor Mauro Marcel, foi muito legal que ele falou, né? Que existia um livro chamado Quarupi, do Antônio Calado, olha, até hoje eu lembro, e um filme, né, que foi eu que falei, que era de Rui Guerra, né, também chamado Quarupi, só que no caso do filme é com K, né, Quarupi com K. Então, se você quer conhecer aulas antirracistas, clica aí, aponta sua câmera naquele QR Code que apareceu para vocês aí, né? Você pode voltar, você que está assistindo essa aula gravada, aí você volta, vai aparecer o QR Code e aí você pode ir direto para o repositório. Tá certo? Muito bem. O que mais que a gente tem aí, ó? A gente tem, gente, ó, nesse material toda a programação da professora Roberta, tá bom? Mas era só, gente, pra gente entender como é que funcionava. Vocês já viram com a professora Roberta, como é que faz o cenário. Ó lá, o gatinho, né? Que ele perguntava qual é o seu nome, ele dava tchau. E tá toda a programação, toda bonitinha, tá toda nesse material aqui. Vocês podem baixar no repositório também. Vocês já conhecem o nosso repositório. Olha quanta coisa legal que ela colocou. Ela coloca com 2 personagens também. A gente já mexeu nessa ideia numa aula nossa também, juntamente com a professora Roberta. Então, nós tivemos aí também durante a nossa atividade como instalar o Arduino, né, em aulas anteriores. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer uma boa apresentação, né? E se preparar, né? Também já assistir a nossa aula a respeito de como preparar um vídeo, né? É uma aula muito legal também, tem um conteúdo muito bacana. Então assista essa aula para você saber como se preparar aí um vídeo para a sua apresentação.
Tá certo? Um grande abraço a toda a produção da Vanzolini aqui no CMSP, a Lita, nossa produtora, aos nossos intérpretes Laércio e Carol, e a vocês, professores, estudantes e responsáveis. Um cheiro para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.